Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos resolver hoje questões sobre a Revolução Russa. É a parte 1 do vídeo sobre a Revolução Russa. Nós vamos resolver as questões 1, 2, 3 e 4. Nós vamos resolver 4 questões no vídeo de hoje. E a questão 1 é da VUNESP, vai trazer o extrato de texto que é do Leon Trotsky, que foi um personagem da Revolução Russa de outubro de 1917. E essa questão ela é interessante porque ela vai trazer o seguinte extrato do texto e posteriormente ela vai pedir para nós refletirmos sobre ele. Vamos ler o extrato de texto primeiro, do Leon Trotsky, chamado Nossas Tarefas Políticas, brochura redigida e publicada em 1904, em Genebra, ou seja, um texto publicado pelo Leon Trotsky cerca de 13 anos antes da Revolução Russa, de desencadear a Revolução Russa. E Leon Trotsky vai dizer o seguinte: Leon Trotsky argumentava em 1904 que a tese política defendida por Lenin poderia conduzir a organização do partido a substituir o partido, o Comitê Central, e substituir a organização do partido e, finalmente, um ditador a substituir um Comitê Central. Então, o que ele está dizendo? Para o fenômeno, certo, da personalização do processo ficar concentrado em uma pessoa apenas. No caso, eu acredito que no caso em tela ele estava falando do Lenin. Entretanto, assinale a alternativa com o nome do responsável pelo regime que, na prática, confirmou a previsão de Trotsky. Então, qual é o pulo do gato? É óbvio, certo, que o Trotsky estava alertando, ou no sentido geral, ou falando de Lenin, certo, de se tornar um ditador, mas para quem conhece a história da União Soviética, após a morte de Lenin em 1924, iniciou-se ou desencadeou-se um processo de lutas intestinas pelo poder, em que Trotsky foi perdedor e teve que se exilar no México, e o Stalin ganhou, o então ministro da Justiça, o chefe da polícia. E o Stalin, ele ganhou essa queda de braço com Trotsky e se tornou o secretário-geral do Partido Comunista, que era, em tese, o presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ele está falando qual foi o personagem que na prática confirmou a previsão de Trotsky, foi o Stalin. Então não tem segredo, por mais que ele estaria se referindo indiretamente ao Lenin ou a um personagem qualquer, quem confirmou na prática a previsão do Trotsky foi o Stalin a partir de 1924, em que instala-se um regime que os historiadores denominaram como stalinismo, certo? Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra B, Stalin. Questão 2. A questão 2 vai trazer o seguinte enunciado e vai trazer as alternativas, que são um pouquinho complexas. Ela é da PUC São Paulo e vai falar sobre o Estado Soviético. O Estado Soviético, formado após a Revolução Russa, cuidou de expurgar a cultura desse país de toda e qualquer manifestação artística que estivesse, no entendimento das autoridades, associada ao chamado espírito burguês. Foi criada, então, uma política cultural que decretava como arte oficial apenas as expressões que servissem de estímulo para a ideologia do proletariado. Vou repetir para que o estudante ele tenha em mente que há frases ou períodos no texto que são chaves para o entendimento da questão. Ele vai dizer o seguinte: foi criada, então, uma política cultural que decretava como arte oficial apenas as expressões que servissem de estímulo para a ideologia do proletariado, ou seja, está falando apenas aquele tipo de ideologia cultural que servissem para reafirmar a proeminência da ditadura do proletariado e, consequentemente, do grupo que ocupava o poder na União Soviética naquele determinado momento histórico. Dessa forma, foi consagrado um estilo conhecido por... esse estilo, eu já vou adiantar logo, ele era chamado de realismo socialista. Mas vamos supor que o estudante na hora lá ele não lembre que era o realismo socialista. Então você tem que fazer por eliminação. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A ela vai dizer o seguinte, eu vou mostrar alguns macetes para vocês.
expressionismo soviético, que através de uma orientação estética intimista procurava expor a alma inquieta dos povos eslavos que passaram a integrar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos lá, primeiramente, vocês sabem que a ideologia que orientou a Revolução Russa e posteriormente o regime soviético foi a ideologia marxista. E no marxismo, quem conhece um pouco de marxismo sabe, a minha formação foi proeminente marxista, eu não sou marxista, longe disso, mas a minha formação em Sociologia e História foi de uma proeminência marxista. O marxismo prega que aquilo que é intimista ele vem do concreto para o subjetivo, ou seja, na ideologia marxista, primeiro se tem o concreto, depois se tem o subjetivo. Então não faz sentido eles, sendo marxista, criarem uma estética intimista, certo? Então não tem sentido. Ademais, você não pode dizer que ele procurava expor a alma inquieta dos povos eslavos que passaram a integrar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sendo que o povo russo, de sua maioria, é eslavo, ou seja, grande parte da União Soviética, não toda, obviamente, mas a parte moscovita da União Soviética, ela é eslava. Então você não pode dizer que ela passou a integrar a União Soviética a partir daquele determinado momento histórico. E o regime soviético focava muito mais no proletariado, certo? Na questão econômica do que na questão étnico-racial, que existia ali também, embora eles negassem, dizia que as diferenças raciais eram apenas produto do capitalismo. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B, como eu já dei o pulo do gato, já dei a dica da questão do marxismo, também não faz sentido falar em abstracionismo proletário, que eles falam abstracionismo proletário, que através da recomposição geométrica do real exprimia a ordenação sincrônica da sociedade comunista. Ou seja, o que é decomposição geométrica? Abstrato não serve para definir um regime de ideologia marxista. Portanto, a alternativa B está equivocada. E a alternativa C vai dizer realismo socialista, que é a correta que eu acabei de falar, que através de composições didáticas esteticamente simplificadas, procurava enaltecer a combatividade, a capacidade de trabalho e a consciência social do povo soviético. Perfeito, correto, era um tipo de arte em que você simplificava, porque nós estamos falando de uma Rússia ainda composta de grande maioria de analfabetos, ou seja, você vinha de uma Rússia ainda com os estratos sociais vindos do feudalismo, você tinha uma Rússia arcaica, eu vou utilizar esse termo arcaica, entre aspas. Então, toda e qualquer cultura ela precisava o quê? Ser simples, ser didática e exaltar o regime que estava no poder, que era o regime chamado de ditadura do proletariado, era os sovietes. Então, teria que ser uma arte simples, didática, fácil de ser aprendida e que exaltasse a combatividade e a capacidade do trabalho, do trabalhador, da consciência social e do povo soviético. Isso daí é muito para quem tem interesse. Eu vou até indicar um livro do Paul Boscovich, esse livro aqui, espero que vocês estejam vendo. Paul Boscovich, História Concisa da Rússia, um livro muito bom, certo? Em que ele fala que o realismo soviético, né, o realismo socialista, era a arte do povo, portanto, a alternativa C está correta. Vamos eliminar a D e a E, que fala em romantismo comunista. Também não faz sentido você falar em romantismo num regime que parte do concreto, que através de um figurativo apenas sugestivo, buscava realizar a idealização do mujik, o camponês russo típico, como representante das raízes culturais russas. Está equivocado porque os soviéticos e a Revolução Russa em si, ela focava no proletário urbano. É óbvio que o proletário urbano era uma camada muito reduzida da sociedade russa, que era escassamente industrializada nesse momento histórico, certo? Mas a Revolução Russa teve que usar uma outra estratégia para levar o camponês, para arrastar o camponês a distribuir terras. Isso daí vai ficar mais visível quando resolver outra questão, tá bom? Não essa. Então, portanto, a alternativa D está correta com todas essas dicas que eu dei, vocês conseguem resolver
essa questão. Alternativa aí, concretismo operário, que é através de uma concepção criadora autônoma, não resultante de modelos, olha aí o erro, utilizava elementos visuais e táteis com o objetivo de mostrar a prevalência do concreto sobre o abstrato, ideia básica do materialismo dialético. Aonde que está o erro? Como que você fala de uma arte ou de um regime que é ditatorial, que ele vai conceder autonomia e vai dar essa autonomia não resultante de modelos? Era um regime de força, era um regime ditatorial em uma sociedade composta em sua maioria por analfabetos. Certo? Então, como que você vai falar em autonomia criadora? Em concepção criadora autônoma? Isso não faz sentido naquele momento histórico. Portanto, a questão E está incorreta. Na questão 2, a alternativa correta é a letra C, realismo socialista. Vamos agora resolver a questão 3. A questão 3 ela é de responder, ela não é difícil, mas ela é de responder. E ela vai trazer um extrato de texto bem interessante. Vamos ler primeiro esse extrato de texto. Izvestia de Konsa, a revolta de Kronstadt, a revolta de Kronstadt. Os nomes russos são bem difíceis de falar. Essa aqui é a desvantagem. É da FUVEST de São Paulo. Tinha que ser. Vamos lá. Tinha razão o camponês que declarou no 8º Congresso dos Sovietes: tudo vai bem, mas se a terra é para nós, o pão é para vocês. Isto é, para os comissários, que ele está falando os líderes dos sovietes. A água é para nós, mas o peixe para vocês. As florestas são para nós, mas a madeira para vocês. A revolta dos Kondssar. Alternativa A, o que ele está pedindo? Em que sentido essa denúncia chocava com o projeto bolchevique de todo o poder aos sovietes? Essa denúncia do camponês está falando o seguinte, ela vai de encontro com o que pregava o próprio socialismo russo-soviético. Porque o socialismo, a revolução, foi feita em nome o quê? Da igualdade e da extinção das diferenças de classes sociais e de estamentos sociais. E o que ele denunciava? Que por mais que tenha sido feita a revolução, as diferenças e as desigualdades no âmbito da Rússia não haviam sido extintas. Ou seja, a Rússia continuou sendo dividida em classes e continuou sendo dividida entre aqueles que tinham poder e aqueles que não tinham poder. Para quem ficavam as florestas? Para os que não tinham poder. Mas quem ficava a madeira? Para os que tinham poder. Quem ficava a água? Para todo mundo. Mas o peixe ficava apenas para quem tinha poder. Ou seja, ele denunciou que a União Soviética não estava sendo correta o suficiente, não estava entregando aquilo que havia prometido. Portanto, a alternativa A está respondida. A alternativa B vai dizer qual a política implementada posteriormente por Stalin em relação ao campesinato. Percebendo isso, percebendo esse descontentamento dos campesinos no tocante à Revolução Russa, certo? E o Stalin, sabendo que ele não podia, naquele momento histórico, perder o apoio e a adesão desse importante segmento da sociedade russa. A Rússia ainda era mormente rural nesse momento histórico, nós estamos falando 25 de março de 1921, certo? O Stalin, ele decreta a coletivização forçada dos campos. Aí sim, foi uma medida autoritária, obviamente, toda medida forçada e coletivização forçada é uma medida autoritária, então ele acaba fazendo essa política para ganhar o apoio dos campesinos, sobretudo distribuindo terras para os campesinos. É óbvio que a terra não era deles, porque a propriedade privada havia sido extinta, toda a propriedade era coletiva, certo? Um dos erros da economia planificada é que extingue-se a propriedade privada e o indivíduo ele não cria um vínculo totalmente eficaz com a terra ou com a propriedade dele, porque é tudo uma concessão do Estado, o que gera também muitos problemas para as pessoas, que elas não podem ter embate com o Estado, porque senão elas perdem suas casas e etc, etc. Portanto, a política implementada por Stalin foi coletivização forçada dos campos. Dessa forma, a questão 3 está
respondida. A questão 4 também é de responder, mas ela é da Unicamp e ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. Preste bem atenção, que fala da cisão no interior da própria Revolução Russa entre Trotsky e Stalin na esteira da morte do Lenin. Em 1924, após a morte de Lenin, dois dos mais destacados dirigentes do partido bolchevique se opuseram. Para Trotsky, tratava-se de defender a revolução permanente. Para Stalin, tratava-se de defender o socialismo em um só país. Stalin venceu essa disputa e, a partir de então, a figura de Trotsky foi sendo progressivamente retirada dos documentos soviéticos. Beleza. Olha o que a alternativa vai pedir para você responder, um puro exercício de interpretação. Transcreva o trecho que explica a divergência entre Trotsky e Stalin. Qual era essa divergência? Está no próprio enunciado. O Trotsky, ele pensava que a revolução deveria ser permanente, ou seja, deveria-se a velha Rússia, exportar a revolução comunista para o resto do mundo. O Stalin já dizia que deveria se defender o socialismo somente ali na velha Rússia. Ou seja, o Stalin, que era muito mais esperto, ele defendia a tese de que precisava-se primeiro consolidar o socialismo num só país, certo? Para depois, quando a Rússia tivesse mais forte, ela poder exportar esse socialismo. E o Trotsky não entendia isso, ele entendia que a revolução deveria ser permanente. Qual foi o resultado da divergência entre esses dois líderes, que na prática era uma disputa de poder após a morte de Lenin? Eles disputaram o poder como qualquer outros líderes disputaram e disputam e vão disputar ao longo da história da humanidade de maneira muitas vezes, porque a história demonstra que as pessoas fazem de tudo pelo poder. E o socialismo não aboliu isso daí. O socialismo não criou um homem desprovido de todas as suas paixões, certo? Um ser humano totalmente diferente, que não tinha o ódio, que não tinha ambição. Não conseguiu isso, certo? E a história em 1924 provou que o ser humano é mais do mesmo. E a alternativa B vai dizer: explique por que o stalinismo precisou varrer a imagem de Trotsky da história soviética. Então, quando o Trotsky perde a disputa pelo poder para o Stalin, que o Stalin tinha toda a polícia na mão, ele consegue alijar o Trotsky. O Trotsky é obrigado a se exilar para fora da União Soviética. Ele estabelece, inclusive, residência no México, onde ele é morto por agentes do próprio governo do Stalin. Mas, para isso, precisou-se que varrer o Trotsky da história soviética, precisou alterar a história. O Estado, isso é uma longa discussão, muito mais para o campo da história mesmo, enquanto ofício, do que dos estudantes que vão fazer vestibular, mas o Estado ele tem um poder de escrever a história. O Estado ele tem o poder de influenciar na escrita da história, inclusive de alterar imagens da própria história, varrendo personagens históricos ou descartando personagens históricos, certo? E exaltando outros personagens históricos. No caso, o exaltado era Stalin e Lenin, e o excluído era Trotsky. Inclusive, várias fotos daquele momento histórico foram alteradas pelo regime para excluir Trotsky da Revolução. Inclusive, a história da Revolução, nesse primeiro momento, ela foi alterada, maquiada para excluir Trotsky. Depois que Trotsky morre, mais ainda esse processo se acentua. Portanto, a questão 4 da Unicamp está respondida. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.